Olá, bem-vindo você ao nosso novo vídeo sobre as taxações dos Estados Unidos sobre o Brasil. Então fique conosco até o fim, muito importante a sua presença. Vamos lá direto, a gente fez essa capa aí, é bem bonita, que diz, né? Estados Unidos taxa Brasil em 50%. O que vai acontecer agora? A gente vai traçar um paralelo, um comentário, uma análise política sobre essa situação tão intensa que aconteceu aqui no Brasil agora, nesses dias que vai começar dia 1º de agosto, ou seja, daqui algumas semanas, né? Então, conforme eu noticiei no outro noticiário de ontem, Loirão impôs essas tarifas e disse que o governo está fazendo uma caça às bruxas contra o capitão e não deveria estar acontecendo isso, e por isso ele retalha, então, fazendo isso. Ele escreveu uma carta ao nosso capitão, nosso presidente, e dizendo que, devido a essa situação, ele vai fazer uma taxação para tentar, enfim, equilibrar, fazer uma retaliação à perseguição que acontece contra o nosso capitão, né? E também houve os ânimos ficaram mais acirrados com o ato formal de protesto diplomático, convocando os seus diplomatas, que é o último passo antes das sanções. Além dessa carta que ele mandou a ele anunciando essa tarifa de 50% sobre o povo brasileiro, né? O povo geme, segundo o nosso capitão, também escrito em Provérbios 29, ele escreveu que quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, após esse tarifaço, o Congresso já vê impedimento do certo governante brasileiro, porque ele estaria impedindo que o bom intercâmbio com os Estados Unidos acontecesse, né? Inclusive, eles falam que não reconhecerão a eleição sem a participação do capitão. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos reforça a declaração do Loirão, dizendo que essa perseguição política ao capitão é uma vergonha e que está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. Então, o Loirão se entrou na briga para valer e não vai aceitar qualquer coisa que venha aqui do Brasil, né? Ele entrou para valer mesmo, e enquanto isso o governo se reúne de forma emergencial para definir uma resposta, que segundo eles vão retaliar e também dar uma resposta aos produtos americanos do Brasil. Então é um conflito de tarifas aí que estão tentando fazer em que todos perdem. Ele também deve tentar fazer um pronunciamento em rede nacional sobre o tarifaço do Loirão, diz jornal O Globo. E o capitão parece que está tentando intervir para que não aconteçam essas tarifas sobre o Brasil, né? Então tem muitos memes e piadinhas que estão falando, ele diz que chegou atrasado, eu vou taxar o Brasil, né? Brasil convoca enviado dos Estados Unidos por apoio de Loirão a Bolsonaro, né? E parece que essa briga continua e está escalando, essa briga cada vez mais, e os nossos parceiros comerciais são principalmente os Estados Unidos, do estado de São Paulo, tanto que Tarcísio, ele está muito triste também, porque sabe que São Paulo vai perder, enquanto o restante do Brasil tem como maiores parceiros os países vermelhos chilenos, né? Chinês. E aqui também o Amazonas, o maior parceiro é a VZ. Então a coisa está, de fato, feia, né? O Jornal Nacional já disse que ele foi responsável pela tarifa, e também o Itamaraty está em brigas ali. Parece que a embaixada deles está muito com problema. Mas vamos às nossas questões aqui que eu queria ver vocês. A ideia é o que vai acontecer agora. É provável que isso seja revertido em termos de negociações, né? Como foi também com outros países. Ele inicialmente taxou a China em 100 e tantos por cento, depois acabaram negociando e chegaram a um valor um pouco menor, né? De menos, não, um valor aí próximo a 50%, não ficou aqueles 125% iniciais. No Brasil deverá acontecer a mesma coisa, uma redução drástica, mas serviu para anunciar. Então eu vou fazer o meu comentário aqui, quero deixar registrado que existem duas questões. Uma questão que é positiva a longo prazo e negativa, evidente, a curto prazo. Negativa porque, se caso fosse manter essa taxa, né, produtos como aço brasileiro que são exportados, aqui exportamos também suco de laranja, café, soja, commodities, né, produtos metal mecânicos de São Paulo, especialmente das siderúrgicas, CSN e outros que
estão por aí, a Gerdau, CSN, são siderúrgicas brasileiras, esses produtos iriam ser taxados e, logicamente, iria ficar inviável o comércio e a venda desses produtos. Os Estados Unidos acabaria não comprando daqui, comprando, evidente, né, de outro país concorrente e tiraria o dinheiro do Brasil. Como o Brasil também teve a comparação com a Argentina, do qual o Loirão isentou 80% dos impostos sobre uma série de produtos, né? Então nós não tivemos essa regalia devido ao conflito político que existe, dessa conflito entre a canhota do Brasil e os partidários do Loirão dos Estados Unidos, né? Que são patriotas. Então, o que nós temos aqui? O que acontece? O que vai fazer essa taxação agora a um primeiro momento? Enfraquecer o atual sistema de governo brasileiro. E é isso que eles querem, enfraquecer totalmente. Enfraquece, e o que acontece? Tu enfraquece, tu não tem mais força de defender, de lutar, tu vai conseguir ficar assim meio à margem da situação. E os Estados Unidos querem muito que o Brasil tenha uma crise, porque ele não quer que aqui se forme um narco-estado, um estado do pó, né? O estado produtor e fornecedor do tal pozinho, que é a causa de muitos problemas do mundo. Então ele quer que o Brasil seja de fato um país justo, que tenha escolhas justas, eleições justas, e isso não é permitido com o atual sistema, porque a gente sabe que existem muitas manipulações aí que não precisa nem citar aqui, do que a gente já sabe o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? O nosso governo perde força, perdendo força, os Estados Unidos ganha força. Então, aqui perde, lá eles ganham. Então, num primeiro momento, a população brasileira vai pagar por essa situação, mas num segundo momento está enfraquecendo a suposta força que haveria dentro deste governo para continuar atuando. Então, o que isso representa em nós? Com as manifestações que estão acontecendo no Brasil e vão acontecer em breve, o nosso capitão também está pensando em convocar um outro momento aí na Paulista, que será para muito breve, e é possível que essa situação do governo se desestabilize e que leve em pouco tempo a algo mais drástico, como a interferência estrangeira no Brasil ou a queda de um grande líder governante. Sabemos que todos esses políticos que estão na exposição da mídia, eles são laranjas de um outro grupo maior que está acima deles, né? Então não é o pessoal que faz aqui, são os seus comandantes, os seus coordenadores, né? Que são fantoches desse grupo. Então, esse grupo também perde força e a Aliança da Terra, que está sob o comando do Loirão, ela acaba se fortalecendo e ganhando tempo para as suas ações aqui. Sabemos que no Brasil também existem milhares de soldados americanos escondidos nas matas ou em qualquer lugar. Eles estão ali, né, esperando o momento de fazer alguma ação. Então, em algum momento está previsto, pelo menos profetas e mensagens, estudiosos da geopolítica, eu inclusive também me coloco nesse grupo, que em algum momento nós teremos uma ação muito forte dos soldados americanos que vão dizer: basta, chegou o momento, fechem tudo, voltem para suas casas, nós vamos fazer a retirada de todos os males que estão aí no Brasil através, né, do uso clássico, né, da força clássica, que não é com diálogo nem com força amorosa, assim com balinhas de goma mesmo. Então, acreditamos que isso vai acontecer, não uma G civil, mas uma ingestão, uma gerência mais forte desse grupo que virá aqui para retirar focos que já estão identificados. E sabemos também que muitos que estão nessa exposição já estão sendo trocados, retirados, e tem uma série de coisas que a gente não costuma falar aqui por questão da plataforma, mas muitos já estão sendo selecionados para depois sofrerem ações posteriores com mais sanções. Então, a partir desses 50% deverão vir uma nova rodada agora que será de sanções. As sanções com a Lei Magnitsky, que vai retirar os bens de todas essas pessoas de preto e outras coisas mais. Então, em resumo, como nós estamos vivendo um momento assim bem tenso, né? É bom a gente ficar de olho, é bom ter sempre na nossa casa algum estoque de alimento para alguns dias, gasolina, alguma coisa, algum dinheiro em espécie, porque em algum momento poderá haver uma
uma situação assim explícita, externa, né, de algo maior. Nós não sabemos se será julho, agosto, setembro ou outubro, mas dentro da nossa análise não deve demorar muito tempo. E será uma coisa rápida e muito eficaz, muito eficiente. Os grupos que estão escondidos virão tirar os agentes desses locais dos morros, né, das favelas, de gente que lidam com essas milícias aí, e vão simplesmente retirá-los do mundo, levá-los para julgamento em Gitmo, e isso que está acontecendo. Segundo informações, isso já estaria até acontecendo há bastante tempo, né, mas não podemos confirmar. Então, as ações, isso para nós é positivo, faz parte do plano. Existe um teatro, existe uma encenação e uma narrativa que nós não sabemos qual é, né? Estamos diante de um grande filme, o maior filme da sua vida, e ele exige bons atores e exige um público atento para assistir. Por isso que diz, né? Comprem a pipoca, porque em alguns momentos a pipoca será necessária para as pessoas terminar de assistir esse filme. Então eu vou deixando para vocês o meu sentimento assim de confiança, de esperança, né? Não fiquem tristes, tudo está indo de acordo com a vontade do Pai Celeste, tá? Então eu vou deixando esse sentimento assim de esperança. Voltem a assistir o nosso Notícias do Momento, edição internacional, e os demais vídeos que a gente tem colocado aí no canal. Hoje, nessa sexta-feira, deixamos vocês um grande abraço carinhoso. Nosso Pai está no comando e a luz venceu. Um beijo a todos aí. Tchau, valeu, queridos. Compartilhe. Tchau, tchau.